Olá, pessoal do YouTube aqui, começando mais um resumo de leitura e resumo de live aqui do Páginas e Porradas. Live original fica aqui, ó, plataforma roxinha. Seguem lá, por favor. Obrigado, tchau. Leitura de hoje, né, chat, para quem estamos aqui. Vinland Saga, muito comentado, muito falado. Vikings, né, históricos, né, não vikings com poderes. Então a gente vai ter oportunidade aqui de ver a visão, né, de um oriental aqui, né, de um mangaka japonês aqui, né, falando aí, né, sobre cultura nórdica, né, sobre esse período aqui dos vikings. Eu não sei, eu não lembro que século que passa essa história aqui, mas é pós os grandes marcos aí de invasões, né, os vikings já estavam começando a colonização deles em alguns países da Europa lá, então já tá acontecendo algumas coisas aqui, né? De informações aqui mais técnicas aqui, ó. Informação que a versão que eu estou usando aqui para leitura é a versão aqui 2.1 Kanzenban. Essa versão aqui, ela então tem dois tancos aqui em um, né? Que seria mais ou menos essa proporção aqui, né? Tanco. A editora aqui é a Panini Comics lá no selo Planet Mangás, né? O autor aqui, único, né? O mangaka é o Makoto Yukimura. E basicamente isso aqui é uma história aqui de vikings, né? Histórica, né? Então, nada de poderzinho, né? Nada de mangá de Battle Shonen aqui, não. Aqui o negócio é mais histórico, né? E tem umas paradas legais aqui que a gente vai descobrir. Eu conheci por causa da animação da Amazon Prime. Na verdade, eu tive alguns amigos que me recomendaram antes. Mas eu conheci efetivamente na história por causa da animação da Amazon. Então, minha ideia aqui é comparar um pouquinho com a animação e, obviamente, avançar a história conforme, né? Irmos chegando. Então, estamos aí, né, chat? Tudo bem contextualizado. Legal que vem o marcador aqui bem bonitão de páginas aqui. Acabei não mostrando aqui, né? Mas páginas e porradas. Então, olha o marcador aqui, ó, lindão. E acho que temos né, temos tudo que é necessário aqui pra gente embarcar no nosso barco viking aqui, né? E ir rumo aí à leitura. Então, vamos lá, galera. Acabados os capítulos 1 a 4, então, galera, bora pro resumão da história. Bora pro resumão da história aqui. A gente tá falando de caso de polícia aqui. Só quem tá na live aqui sabe o que aconteceu. Começando então essa história aqui, galera, destaque aqui pra arte, tá? A gente aqui nesse nosso formato aqui, né? É mais um dos privilégios que a gente tem aqui de consumir, né? O quadrinho aqui coletivamente, né? Então, é isso, né? A gente poder olhar com calma aqui a arte desses quadros aqui, né? Que coisa legal, assim. Eu tô vendo que eu tô com um pouquinho de delay na câmera 2 aqui, galera. Então, talvez eu fale alguma coisinha. E depois de um tempinho, ela vem e tal. Mas é isso, ó, a gente começa aqui o capítulo 1 aqui, ó, com uma invasão dos na verdade, com uma batalha barra invasão aqui no Reino da França, aí, né, no Reino Franco. Então são dois exércitos aqui duelando. E no meio aqui, né, uma equipe meio que de mercenários nórdicos aqui oferecem, né, para ajudar a galera que tá do lado de fora a tentar invadir do lado de dentro, né? A condição disso aqui é eles ganhar metade dos spoilers de guerra aí. Então, beleza, era o que tá rolando aqui. No meio da situação aqui, a gente é apresentado ao nosso protagonista aqui, ó, o revoltadão aqui, o Thorfinn, né? É, aparentemente aí um jovem nórdico aí, né? Ele é o capitão, né, desses mercenários aí nórdicos, né? Que fala por Thorfinn falar com o capitão, né, da equipe francesa aí que quer invadir a cidade, né? E aí eles falam, por que você tá mandando o Thorfinn? O capitão fala, ó, porque, né? Geralmente a galera mata o mensageiro, então se é pra morrer alguém que seja alguém, né, de fora e tal. Então, beleza, tudo rolando aqui e tal, né? É, Aí dentro disso aí tá. Vai acontecer na história, né? Seguindo então, temos aí de novo, né, o Thorfinn aqui, né? Então ele foi escalado como mensageiro, foi mandar mensagem, né, que eles iriam ajudar na guerra. E aí no meio da guerra aqui, né, desse confronto aqui, né? A parada mais da hora é tipo como depois, no meio do combate aqui, né, o Thorfinn e a equipe aqui nórdica, né, interferem aqui com os caras. Eles estão tentando invadir lá e, obviamente, não estão tendo sucesso. O legal aqui, o destaque da história também, é que ela é mega realista, né? Então, táticas de batalha, armas, né? Tudo é bem coeso aqui, né? Inclusive a galera aqui, ó, jogando pedra, água quente aqui, né? A galera tentando invadir pela ponte, né? Então não tava dando certo. E o Thorfinn aqui, ele só topou fazer isso porque o tal do Askeladd, que era o chefe dos mercenários nórdicos aqui, né? Os vikings, aí eu vou chamar entre aspas de vikings aí, né? Falou que ele ia ter uma recompensa se ele conseguisse fazer isso com sucesso, nessa invasão aí e tal.
E no meio aí que o francês, então, que o exército francês, no outro dia, né, com um acordo feito com os mercenários, eles atacam. A guerra vai acontecendo, mas os nórdicos não chegam, né? O capitão francês aqui fica meio que inconformado aqui e tal, né? E, e aí o lance é que no meio da batalha a gente escuta um certo estrondo e a gente vê que os nórdicos, eles invadiram por terra com os barcos. Então eles carregaram os barcos pelas costas para ter acesso a um rio que até então seria impossível acessar, né? Para conseguir, tipo, ganhar o castelo por água, né? Não por terra, né? Tentando invadir a ponte, né? Então eles meio que flanquearam. É bem difícil explicar assim, mas eles flanquearam pelo rio, né? Porque por terra a única passagem que teria era a ponte, né? Então foi uma estratégia assim bem da hora de batalha aqui que os caras fazem. Páginas aqui, ó, lindíssimas aqui, né? Dessa invasão aqui e tal. E a história vai rolando aqui, né? É, dentro da história que está acontecendo lá, os nórdicos invadem, conseguem lá invadir a cidade, fazem a diferença aí para a galera conseguir, né, invadir também. Temos aqui um momento aqui do próprio Thorfinn aqui, né, do próprio Thorfinn, ele invadindo e brigando com o capitão dessa brigada aí, né, que estava resistindo, né, aos ataques, né, externos. Thorfinn, ele luta com o capitão aqui, né, e a primeira coisa que o Thorfinn faz depois de invadir aqui é mirar a cabeça do capitão. Então ele já tipo, decepa o capitão né, do time que estava tentando guardar aqui, né, a fortaleza. E o Thorfinn fica meio bolado e corre atrás da água, porque o objetivo do Thorfinn aqui nessa história aqui era nessa invasão era resgatar a cabeça do líder da equipe lá, né, do líder de guarda, para oferecer pro Askeladd como recompensa lá, que ele queria um duelo, alguma coisa assim. Então tá rolando a história. Os nórdicos aqui também dão um jeito aqui de invadir a vila aqui, tal. Então tudo dá certo aí, entre aspas, né, pro time vencedor. Só que aí o cara que meio que se aliou aos nórdicos aqui, ele tava com um plano de, tipo, de matar os caras depois da invasão da vila, porque os nórdicos são pagãos, então não tem problema matar pagão, sabe? É um rolê meio assim. Só que antes do cara fazer, né, tipo, puxar o tapete deles, ele percebeu que a sala de espólios da fortaleza foi tomada. Então, os nórdicos estavam um passo à frente. Eles pegaram todo o tesouro da vila e foram embora aqui, ó. Tanto que o cara tá até usando uma coroa aqui, umas joias aqui, né, uns ornamentos aqui. Então, tipo, mostrou que os nórdicos, apesar aqui do conceito de bárbaro e tal, eles estão muito mais à frente, assim, em tática, né, em ousadia e tal. Então, acho que é isso que acabou acontecendo. E por fim, aqui o Thorfinn, né, nosso protagonista aqui, ele entrega a cabeça aí do líder de guarda aqui, falando que o cara prometeu aqui, ó, um guerreiro aqui, ó. Meu nome é Thorfinn, filho de Thor, guerreiro da Islândia. Pela adaga de meu pai, desafio Askeladd, que é o líder aqui dos mercenários aqui, né? Então, desafio Askeladd para um duelo. Vou vingar a morte do meu pai. E aqui o Askeladd responde: Eu sou Askeladd, filho de Olaf, em nome do meu ancestral Artorius, aceito o desafio de Thorfinn. Então eles vão duelar em breve aí. Só que eles não podem fazer o duelo nesse momento no barco, né? Porque eles estão sendo atacados lá pelos franceses que, entre aspas, ganharam aí a guerra, né? Ganharam, né? E agora tá rolando. Lembra bastante a série em alguns aspectos, né? É isso aí, Rafinha. Isso aqui tem muito, tipo, da vibe Vikings, porque Vikings também, né? Vikings acho que tem até um pouco mais de fantasia do que aqui, na verdade, assim. Aqui quase não tem nada de místico aqui, assim. Nada, nada mesmo, assim. E aí, por fim, tipo, né, os vikings aqui, né, os saqueadores aqui, né, do mar nórdico aqui, né, escapam aí dessa invasão da França aí, e a gente tem uma introdução aí meio que na vibe da história aqui, destaque para esse capítulo 1 aqui na arte, né, na intensidade dos olhares, no detalhamento das armas e ornamentos aí dos outros recursos aqui, né, então, maneira a história, hein, bem maneira. Tá. Seguindo então, fechamos então o capítulo 1 aqui, seguindo para o capítulo 2 aqui, esse capítulo aqui mostra basicamente o Askeladd aqui, né, ele chegando numa vila aqui deles, né, e tendo o tal do duelo aqui com o Thorfinn aqui, né, então o Thorfinn ele vai duelar e a galera tá estranha, pô, ele tá duelando pela vida do pai dele, o Thorfinn, né, nosso protagonistinha aqui. Só que qual que é a ideia do cara que, né, viver com o cara que matou seu pai, né, por que que ele faz isso? Aí o Askeladd até explica que isso acontece porque o Thorfinn é um guerreiro do mar também, né? Então ele não quer desonrar o código de honra, nessas paradas meio que até religiosas, né, que eles têm, né? Mais que religião, assim, tipo uma ideologia de vida, assim, né? Vai além da religião aí, né? Cultural e tal. Então, o duelo acontece aqui, né? Beleza, né? Tem
começa aqui o duelo, a gente tem aqui uma cena bem da hora, porque o Thorfinn aqui, né, o garoto aqui que tá desafiando o adulto aqui, Askeladd, ele luta com adagas que ele diz aqui que ganhou do próprio pai, né? O Askeladd aqui, ele é meio que um tiozinho meio tranquilão aqui, então a gente começa a ver as personalidades de ambos aqui e tal, né? Uh, dentro do que tá acontecendo, então tem o duelo aqui, o Thorfinn briga e tal, mas o resultado aqui de um duelo, assim, muito bem eu ia falar animado aqui, né? Mas muito bem, né, ilustrado aqui, né? Tipo, na progressão da batalha, movimentos e tal, né? Mas no fim aqui, o Askeladd aqui, ele irrita, né? O Thorfinn aqui, né? Faz o Thorfinn perder a cabeça e nesse momento aí ele usa essa vantagem, né? Pra ganhar o duelo aqui, né? Então faz o Thorfinn ficar bravo e no meio desse ódio aí, o Askeladd dá um golpe meio que, tipo, pra fechar o duelo. Ele desloca o braço do Thorfinn, né? E aí, com o final desse duelo aqui, a gente tem, né, a galera comemorando, porque eles tinham acabado de voltar pra vila, o Askeladd aqui tranquilo, ali, tomando um vinho e tal, né? E no fim aqui, só um destaque pro capítulo 2 aqui, que é o tio do Askeladd aqui, que é dono dessa vila aqui, né? Chicoteando uma escrava aqui, reclamando, né, que a escrava não presta e tal, mas o Askeladd dá uma visão aqui bem legal aqui, falando que todo mundo é escravo de algo, né? Então é tipo, o escravo do dinheiro tá chicoteando a escrava de um outro conceito ali, então tem uma visão de liberdade e tal, é bem interessante aí. E do capítulo aqui, o Thorfinn fala com essa escrava, a gente descobre que essa escrava aqui, ela era uma ex-nobre e tal, né? Por isso que ela não sabe servir bem as refeições e tal, né? É, vai rolando essa situação aqui. É, e aí resolve com o Thorfinn falando, né? Que tipo, a gente tem que ser determinado, tem que acreditar no nosso estilo de vida ou fazer alguma coisa assim. E que o ideal é que tem tipo, uma mensagem de uma outra terra, que tem até o nome aqui do quadrinho, né? Vinland, né? Que é meio que um objetivo aqui, né? De sair desse horizonte, dessa realidade aqui cruel e tal, né? E aí corta aqui o capítulo 2 aqui para um flashback de 10 anos atrás. Então o Thorfinn com 10 anos a menos, né? O protagonista com 10 anos a menos, uma criança mesmo aqui agora, né? Lembrando, né, da vida passada dele. E aí, nessa vida passada aqui, ele tá escutando aqui uma espécie aqui de navegador falando que há tempos atrás, né, eles como exploradores do mar aqui, né, os vikings, eles chegaram a uma terra muito a oeste, assim, possivelmente no continente americano, chamada de Vinland. E aí, e aí a gente vai ver no capítulo 3 aqui um pouquinho dessa história, que a Vinland é a terra dos prados, né? E lembrando que é muito importante nesse negócio de terra verde, terra tal, porque a galera que vive nesse entorno aí dos países nórdicos aqui, né? Pô, é muito frio, muito gelado, né? Desde do cultivo até a sobrevivência é muito mais difícil lá, né? Então é por isso que tem uma mística muito forte, né? Esse conceito de Vinland aí pra galera e tal, né? E aí o marinheiro conta dessa história aí que ele conheceu um lugar aqui que tinha até, tipo, né? Que tinham até índios, né? Que deram um cachimbo e um cocar pra ele aqui, porque era parte da cultura dos caras, que só os guerreiros usavam aquilo, né? Então foi fazendo o merchan dessa terra Vinland, e isso meio que pega o Thorfinn, né? Na verdade, o nosso protagonista aqui, né? Fala, pô, então existe uma terra que todo mundo é livre, que é tudo mais bonito, por que a gente não tá lá? E aí o Thorfinn vai entendendo um pouquinho da realidade deles e tal, né? E no meio desse início de história aqui, a gente é introduzido aqui, né? Um outro núcleo aqui que é a família do Thorfinho, né? Do Thorfinho aqui, né? Thorfinho, que é o pai do Thorfinn, o Thors, né? Que é o líder aqui dessa família. A irmã do Thorfinn aqui, ó, que é a Ylva, né? Irmã mais velha do Ylva, que é a irmã mais velha, e a mãe do Thorfinn aqui, que eu não achei o nome dela aqui por enquanto. E eles contam que eles vivem, tipo, numa casa, eles até podem ter escravo, mas eles não têm por ideologia do pai deles, né? Que acho que, né, a liberdade é um negócio maior que tudo isso, né? Então, interessante, assim, você vai começar a entender, né, os valores desses personagens aqui, né? E de como que as coisas vão se desenvolvendo, até que, dado uma situação aqui, aparece um escravo já em quase estado semi-morto aqui, né, na história aqui, dentro da história aqui, né, tal, né? E aí esse escravo aqui, ele tá, tipo, soterrado pela neve, então a gente teoriza aqui que ele, tipo, meio que escapou, né, do senhor dele ali, né, do dono dele aqui, né, passou pela montanha e depois pegou uma tempestade de neve, né, por isso que o cara tá quase morto, né, mãos congeladas e tal, então, parece esse escravo nessa vila pacífica, onde o pai do Thorfinn aqui, o Thors, né, tá vivendo, né, junto lá com o marinheiro que contou essa história do Vinland e a família do Thorfinn aqui, do Thorfinn, né, então beleza, vai rolando essa história.
E depois, assim, antes de entrar com o plot do escravo aqui, o Thorfinn tem uma outra história aqui com o marinheiro aqui, o Leif, né? Contando que os antecessores, né? Os ancestrais aqui, né? Deles aqui, eles fugiram da Dinamarca, né? Porque a Dinamarca... É, Dinamarca não, Noruega, na verdade, né? Como conceito geral aqui. Eles fugiram de lá porque um rei estava unificando e mandando em todo mundo. E os antepassados deles não concordaram com isso e preferiram ir para a Islândia, que é um país bem mais frio, bem mais difícil. Mas pelo menos eles não tinham um rei, né? Era tudo por conselho de vilas e tal. Então, tem uma pegada bem histórica mesmo nesse mangá aqui. Como o Rafinha comentou aqui, é bem estilo um pouquinho, né, da série de Vikings aqui, né? Com grandes guerras, né? Grandes acontecimentos. Mas por enquanto a gente está acompanhando a história do Thorfinn aqui, criança, para saber qual que vai ser, o que transformou o Thorfinn criança, né, nessa criança bondosa, naquele Thorfinn, né, impiedoso que a gente vê no capítulo 1, que tá querendo vingar o pai dele, né, tá vivendo com o inimigo, né. Então alguma coisa muito grave vai acontecer nesse caminho aqui. Legal, tranquilo, então, acho que tá andando essa história aí, né, tal. Uh, e aí, voltando ao plot do escravo, o escravo acorda, mas ele tá bem mal, assim, né, de saúde mesmo, né? Pegou uma tempestade, passou a noite, né, soterrado pela neve, né? Então, tipo, né, deve estar com todas as doenças possíveis, assim, né? Tipo de gripe, né? Possível pneumonia e tal, né? E para gravar a situação, né, ancora aqui no capítulo 4 os que seriam aqui os donos dos escravos aqui, né? O tal de... Como que é o nome dele aqui? Halfald, né? Nomes nórdicos, né, galera? Então, meio que o senhor desses escravos aqui vem cobrar e parece que esse cara aqui, que é dono dos escravos, ele já tem uma rixa com essa vila aí, que é a vila do Thoros aqui, né? Do pai do Thorfinn. Então, é, tem um momento de tensão aqui, eu vou resumir aqui mais rapidinho assim, mas o resumo da história aqui é que, tipo, o dono dos escravos aqui, o Halfald, ele invade a casa do pai do Thorfinn aqui, do Thors, né? Encontra o escravo lá quase morto, e aí ele fala que vai levar o escravo, vai chicotear esse escravo na frente dos outros como exemplo, né? E o pai do Thorfinn aqui, o Thors, ele oferece pro dono do escravo aqui, né? 3 cabeças de ovelha. Aí o escravo fala, não posso, porque... 3 não, 2, né? Aí ele, não posso. Ele, 3, 4, né? Aí ele, por que você quer um escravo morto? Aí o cara, não, só quero, tipo, não interessa por quê. Você aceita ou não? Cara, esse eu te pedi o dobro. Aí o Thor fala, não, aceito então. Então o pai do Thorfinn deu 8 ovelhas, né, saudáveis, né? Pela vida do escravo, né? Que já tava quase morto, né? Então não deu para entender muita lógica, né? Da situação. Mas o dono do escravo sai satisfeito, acha interessante. E o pai do Thoras aqui, ele meio que está satisfeito porque ele comprou a liberdade de um homem, né? Tem alguma parada assim muito mais profunda por essa atitude, né? Além da atitude humanitária aqui, né? E depois da história a gente vê que logo em seguida que ele fecha essa compra aí pela vida do escravo, né? 8 ovelhas, que é muita coisa aparentemente aqui. A gente vira a página e já vê aqui o Thoros, né, enterrando o escravo. Então o escravo nem sobrevive, né? Então o cara comprou, né? Deu 8 ovelhas. A irmã do Thorfinn fica até brava por um péssimo negócio, né? Mas a intenção do pai do Thorfinn aqui não era nunca, né? Fazer o cara continuar escravo, né? Fazer um negócio, né? Não tô comprando esse escravo, não, né? Ele queria meio que pela liberdade, né? E pro cara não sofrer, né? Então era uma parada meio humanitária mesmo. E a gente tem uma cena muito bonita aqui na Aurora Boreal aqui do pai do Thorfinn explicando, né, pro Thorfinn aqui, né? Que sim, os antepassados dele fugiram, né? Aparentemente é uma parada que não tem honra, mas tem aqui, né? Mas que os antepassados fugiram, sim, né? Que é uma coisa que é passada de geração de outra, assim. Mas o importante aqui, né? É uma outra mensagem, que é por que, né, que o Thoros aqui, né, comprou, né, esse escravo aqui e tal, né? Numa cena mega bonita aqui com a Aurora Boreal, que só, né, quem vive em países nórdicos tem o privilégio de ver aqui, né? Por causa do frio, né? Das geleiras, assim. Então, basicamente a gente vê o protagonista, né, que vai perder o pai em algum momento, porque, né, o pai dele morreu por Edstal de Askeladd no capítulo 1. E nesses capítulos 2, 3 e 4 aqui, a gente vê um flashback aqui do Thorfinn aqui, ainda em sua juventude aqui, né? Então, interessante aí, né? O que tá acontecendo e tal. Muito legal, galera, muito legal. Corri aqui um pouquinho com o resumo aqui, né? Tem bastante detalhe, tá, galera? Então, isso aqui é tipo quase um mangá histórico aqui, de tanto detalhe que tem, desde arte, né? Algumas outras coisas aqui. Então, depois vale a pena a própria leitura aqui para acompanhar. O pessoal deu até dica aqui no Kindle Unlimited, tem a versão do capítulo 1 aqui para quem não quiser a física. Então, tem umas alternativas boas, além da versão física que tem essa Kanzenban e tem a Tanko normal também.
Então é interessante aqui. Acho que agora com o progresso aqui dessa segunda metade aqui da leitura vai ficar um pouquinho mais claro aqui, né, o que tá acontecendo. Mas é bem maneiro mesmo. E é isso aí, galera. Vamos aí para a próxima metade, então, da leitura, né? Olá, galera. Capítulos 5, 6, 7 e 8 lidos aí, né? Só alegria. Acabamos o capítulo 4 aqui, né? Com a linda cena aqui da Aurora Boreal. E a gente começa o capítulo 5 com gente pelada. Não sei porque na minha live sempre tem personagem pelado. Aqui os vikings estão tomando banho. E é até engraçado porque eles estão pelados, óbvio, não é de graça, né? Explicando que era a tradição nórdica, né? Os vikings tomarem banho aos sábados. E os ingleses, eles aproveitaram dessa tradição para atacar eles na hora do banho. Então, né? Foi meio tipo uma covardia assim que os caras fizeram pra ganhar. E como eu comentei anteriormente, na live também eu comentei, né? Isso aqui historicamente se passa depois da primeira era, da segunda até era de exploração dos vikings. Então os vikings já têm colônias, né, estabelecidas na Inglaterra, né? Então já é meio comum isso, né? Esse que a gente vê aqui, a Inglaterra atacando uma dessas colônias vikings aí, né? Corta a história aqui para as crianças aqui, ó, brincando de combate aqui. E destaca aqui, ó, pra galera aqui do Vinland Saga que já sabia a regra da Among Us aqui, que o Thorfinn, o protagonista aqui, ele é morto, entre aspas, na brincadeira aqui de guerra com as outras crianças aqui. E aí ele vai falar alguma coisa, o amigo dele fala, Thorfinn, morto não fala. Quem joga Among Us sabe por que o significado dessa frase. Então, nós vimos aí que o Thor aí, ele tinha sido convocado, né, ou não? Não, na verdade, por enquanto é que a gente vê o Thoros aqui, né, com grandes cicatrizes de batalha, aqui, eu dando spoiler no meu próprio resumo aqui, né, mas grandes cicatrizes de batalha, então a gente sabe que o Thoros, né, o pai do Thorfinn aqui não é apenas um líder de vila, né, ele tem alguma coisa aí por trás, e acontece que rola uma invasão ó, de um exército, né, de um barco aqui de guerra de verdade aqui agora na vila do Thoros, né, e meio que intimidando eles, é por isso que chamam o Thoros aí líder da vila. Aí o cara aqui que desembarca aqui se chama Flock, né, um dos líderes aqui, e ele se identifica com o Thoros, fala, pô, quanto tempo eu não te vejo, velho amigo, não sei o que e tal. Então, que engraçado você escondido nesse fim do mundo, posso desembarcar. O Thoras aqui, né, o líder da vila aqui, né, pai do nosso protagonista aqui, basicamente não tem escolha, né, ele tá com um barco de guerra na porto dele, vai falar não pra esses caras aqui pra ver o que não acontece, né, então ele desembarca. E aí aí o que a gente encontra aí o primeiro grande conflito aqui da história, né? Que é o Flock aqui, né? Recrutando meio que de forma forçada o Thoros aqui, a guerra aqui, falando que esse ataque dos vikings lá pelados que estavam tomando banho aos sábados lá na Inglaterra vai ser o estopim de uma grande guerra, porque no meio dessas colônias que foram atacadas por ingleses estava a princesa da Dinamarca ou da Noruega, não lembro aqui, então que ela foi morta nesses ataques, então o rei aí, né? O líder aí deles, né, não quer deixar barato, né? E é por isso que ele tá recrutando todos os donos de barcos de guerra, né? Inclusive o Thoros aí, que a gente descobre que é um desertor de guerra, né? Então ele tinha, né, desistido de uma guerra aí e tal, e agora o comandante dos John Vikings aqui, dos John Vikings aí, Thoros, o Troll, né, que é o apelido dele aqui, tem que não tem escolha aqui, né? O Flock até fala, né, que ele tem que se juntar nessa guerra, porque se ele não se juntar, o Flock vai retalhar a vila, né? Porque ele não pode voltar de mãos vazias, vai ser ruim das duas formas. Então, bem pesada essa escolha aqui do Thoros aqui, forçada a lutar. Depois aqui a gente tem leves extras aqui, né? Destaca aqui tipo, meio que é o esquema aqui de como que é a casa nórdica, né? Por dentro, assim. E provavelmente tem muita pesquisa por trás desse desenho aqui de rascunho aqui, né? Então, bem legal. E aí iniciamos aqui provavelmente o que é o outro volume aqui, ó, Vinland Saga, né? E aí ele começa aqui o capítulo 6 aqui, é o Mensageiro do Campo de Batalha. Então, basicamente, esse recrutamento aqui acontecendo na Vila do Thoros. O Thoros aqui não tendo escolha, né? Então, aceitando, né? E os jovens aqui da vila não ficam falando, pô, que legal, a gente pode ir pra guerra também, vai ser legal. Mas só quem tá na guerra de verdade, né, pessoal, sabe os horrores da vida, das batalhas. Então, é uma parada muito pesada aí que tá acontecendo. Do Thoros, né, ser forçado a ir pra guerra, né? E meio que arrastando esse problema da guerra, que nem o José Guilherme aqui comentou, né, pra Vila Pacífica, que ele tava se alojando aqui, né, durante esses anos. Então, é pesada a situação, né? Todo mundo celebrando na vila aí, os mais jovens, ó, é hora de guerra, não sei o quê. E só o Thoros aqui, né, com esse pesar aqui, né, de alguém que viveu de verdade, né? Esse horror aí que é uma guerra. Passa história e tal, né? Eles começam a se preparar para ir pra guerra e tal. Até que a gente tem aqui o Thorfinn aqui, ele se descontrolando aqui no meio da brincadeira de guerra com as crianças, até machucando as outras crianças aqui e tal, né? E, e a gente ainda não sabe por que o Thorfinn tá tão bravo, né, com o pai dele que tá indo pra guerra. Talvez depois a gente descobre, na verdade, que ele tá bravo porque ele não vai poder ir com o pai dele, né?
Mas por isso que ele tava descontando nas outras crianças e tal, né? Dada a situação, depois as crianças vão lá cobrar o Thor e tal, né? Os jovens da vila aqui começam a se vestir como guerreiros, né? Eles vão se voluntariar pra guerra também, né? E dá aqui, acho que talvez o ápice aqui, pelo menos dessa leitura da nossa noite aqui, que é o Thoros aqui, né? Encontrando o Thorfinn, achando a adaga, né, deles aqui, numa espada aqui. O Thorfinn fica vislumbrando esse item de guerra aqui. Nossa, que arma bonita, né? Vou usar essa arma aqui, quero ir pra guerra também. E aí o Thoros aqui, ó, ele até segura com a mão aqui a faca, né? Que tem a adaga aqui, que tem corte, né? Machuca a mão aqui, mas no meio da intensidade aqui, ó, cara de pai aqui que vai né, dar uma bela bronca no filho aqui. Ele fala aqui, ó, vou até aqui repetir aqui o que tá no conteúdo, né? Perguntando pro filho dele aqui, ó, o Thor, então perguntando pro Thorfinn, filho dele aqui. Quem você pretende matar com essa adaga aqui, né, com ela aqui? E o Thorfinn responde aos inimigos, né? Aí o Thoros aqui responde, né? E quem são seus inimigos, né, pra você querer matar tanto? Aí ele, o Halfdan, por exemplo, né, que é o cara da vila vizinha, né, que tá atormentando. Aí o Thoros aqui fala uma parada muito bonita aqui, que fala, ó, ouça com atenção, meu filho aqui, o Thorfinn, né? Você não tem inimigos, né? Ninguém tem inimigos, né? Não existe lugar em que as pessoas mereçam ser feridas, né? Então, isso vindo de alguém que já lutou várias batalhas, né? E deserdou por causa desse sentimento, né? De que a guerra não faz sentido tal. É muito pesado, né? Muito importante, né? E aí o Thorfinn não entendeu, não faz sentido tal. Papai, você não vai na guerra amanhã? Você não vai matar inimigos? Aí o pai aqui não tem tempo de explicar porque a criança, né, vai embora, não me trata como criança, tal, não sei o quê. Mas a gente vê que o Thoros aqui, né, o pai do Thorfinn, líder da vila e agora forçado aí à guerra, ele tem uma filosofia muito forte por trás dessa aparência, né? Então a gente começa a ligar os pontinhos de por que ele salvou a vida daquele escravo, né, que já estava praticamente morto, né, e trocou 8 valiosas ovelhas, né, por eles, né? Então é uma guerra pela paz, exatamente, Dex-sama, exatamente. Então, muito legal esse personagem aqui, né? Mostrando essa atitude dele aqui, né? E aí o capítulo 8 aqui, né? O início da viagem continua com essa história aqui, né? É, com essa informação. Então eles estão partindo para a guerra, né? Que os jovens aqui, né? Querendo vestidos aqui com armaduras dos avós ou dos pais aqui, se preparando para ir na guerra. E o Leif aqui, né? Depois, por baixo dos panos, ele conta para uma jovem que estava preocupada com os jovens indo à guerra aqui. Ele fala, pode ficar tranquila, o Thoros aqui ele nem tem intenção de levar eles para a verdadeira guerra, ele vai deixar eles lá na Noruega e vai ir sozinho para a guerra. E eu aqui vou depois com um barco de um rei aqui, vou voltar com esses guerreiros aqui, por isso que estão indo só 5 pessoas, que é a quantidade de pessoas que eu posso trazer de volta aqui no meu barco aí no futuro e tal. Então é isso, né? Então aparentemente o Thoros aqui tá indo para a guerra sozinho, né? Esse é o grande plano. E começam aqui as explorações. E a última grande revelação aqui dessa leitura aqui é que, ó, temos aqui um invasor aqui, né, no barco aqui, que na verdade é o Thorfinn. Ele se escondeu no barco aí de guerra aí, né, que tava indo pra guerra aqui. E só quando eles já estavam na corrente marítima, o Thorfinn aqui sai do barco, já vai fazer um xixi na água aqui, porque ele tava mega apertado. E agora ele toma bronca do pai dele, mas ele fica emocionado, porque ele tá, apesar de ele estar fazendo xixi lá tal, né, ele tá vendo o oceano, né? Então é uma parada muito importante sempre pra uma criança que sempre viveu naquela ilha, né? E aí, ó, o pai, ó, o mar e tal. E o pai, né, tava dando bronca, mas meio que coração de pai amolece aqui, né? E agora, então, tá indo aqui o Leif no barco aqui dos pescadores e o Thoros aqui, né, no barco aí com os supostos guerreiros aí. Pra essa guerra aí dos Jon Vikings aí, que a gente vai entender na próxima live de leituras aí, né, pessoal? O que a gente pode, então, falar aqui com a conclusão aqui desses capítulos aqui, né? Thoros paizão, é isso aí, galera. Que maneiro, né? Essa primeira leitura, então, a gente tá vendo aqui um mangá de Vikings, né? Vikings é realístico, então, o objetivo aqui é não usar poderzinho, né? E a gente vê que tem uma séria pesquisa, né, histórica, né, por trás do conteúdo aqui desse mangá, né? E além disso, temos aqui também um lance mais palpado no real, né? Então, os personagens são reais, táticas são reais, né? Essa pesquisa aqui faz sentido, né? Então tá muito legal. Tá muito maneiro mesmo. E quantos números tem esse mangá? Tô achando sensacional. Aí, Rafinha, por enquanto, tem 22 volumes daquele mais tradicional, que é o Tanco, né? E acho que aqui a Panini publicou 10, que deve ser equivalente a 20, né? Meio Tancos aqui. Então, por enquanto tem 10 volumes no total. Acabando aqui essa parte do resumo da conclusão, eu já pesquiso aqui pra gente ver quantos tem no presente, né? Porque é uma série que começou em 2005, tem 15 anos e ainda tá acontecendo, não acabou, né? Então, é bem da hora, né? E, Rafinha, vendo a sua foto nórdica assim, eu tinha certeza que ia ter tudo a ver contigo, cara. É muito legal. E é bom que é realístico, é bonito, o traço é muito legal. Então, fica a dica aí pra quem está também conhecendo aqui nesse momento aqui, né? É muito legal. Então, falando um pouquinho de Vinland Saga aí, né?
legal que a gente tá aqui, né, vendo essa história aqui mega realista. É legal ver uma parada assim mais histórica, assim, por visão de uma parada que talvez não tem muito a ver, né? Porque um oriental, né, um japonês aqui, né, tá longe da cultura europeia, né, que a gente vê aqui. A gente tá muito mais perto da cultura europeia, entre aspas, aí, né, dessa colonização, não sei o quê, do que os japoneses lá, né? Então é legal ver um japonês, né, com todo esse cuidado aqui com o histórico, né, com a galera aqui dos nórdicos, né, os vikings, ele se dá o trabalho aqui de explicar que os vikings não eram guerreiros, né, vikings eram navegadores, tal. Então tem muita coisa assim histórica aqui legal para aprender mesmo aqui na leitura, né? Além da própria história aqui, que por enquanto a gente vê que aqui que é uma parada de guerra pela paz, né? Uma parada de ideologia aqui que a gente tá começando a aprender com o pai do Thorfinn aqui, né? Então, interessante, né? Bem interessante o que a gente tá começando a ver aqui com esse mangá aqui, né? Quem sabe a gente não possa, né, voltar o volume 2 aí nas próximas leituras, né? Por que não? Isso aqui é uma parada que é muito divertida de ler aqui, galera. Muito divertida, legal, leve também, né? E assim, a leitura, apesar de ser muito didática, né? Tem muita informação aqui, ela não é pesada. A gente viu aqui hoje, né? Literalmente nós vimos aqui a leitura como que é, né? Então, é interessante. Acho que é bem interessante mesmo. Thorfinn aqui, um moleque que a gente viu, né? Ele aqui no capítulo 1 aqui, né? Mega revoltado, né? Ele crescido aqui, né? Um cara mega amargo aqui, né? E a gente sabe que ele tá amargo por causa da morte do pai. E o pai aqui mega importante, um cara forte de guerra. A gente viu ele usando lá, né? Aquele remo lá que era um leme de 5 pessoas, só que ele tava fazendo sozinho. Então, é um cara forte, é um cara que lutou a guerra, era um comandante e deserdou da guerra porque não acreditava na guerra. Então, tem muita coisa ainda pra se emaranhar aí com essa história. Provavelmente ainda nesse primeiro Kanzenbank, né? Que a gente vai continuar a leitura aí na próxima quinta-feira. Então, é isso aí, galera, do resuminho aqui, né? Muita informação até coloquei aqui, mas eu tô muito satisfeito com a leitura. E agora eu começo a ler inédito aqui, porque eu só li até metade desse volume também, inicialmente. Agora eu começo a minha leitura inédita. Então é interessante, né? Pra quem tá no YouTube, aquele tchau. Então, valeu. Espero vocês aí nos próximos vídeos aí de resumo ou nas lives aí de leitura, né? Agora vocês, então, tchau, tchau, galera do YouTube.